A Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, palavra conhecida dos irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Graças. No versículo de número 1, vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Glória a Deus. Nos diz: depois disto me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Aleluia! Te assenta adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor Jesus, que está presente no nosso meio, irmãos, através da pessoa bendita do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus. Um dia, irmãos, todos nós éramos escravos, mas tivemos a grande oportunidade, através de um convite, de vir a um lugar como este e adentrar dentro de um templo, onde se adora e se glorifica o Deus do céu e o seu Filho Jesus Cristo. E todos nós tivemos a oportunidade de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Outrora nós éramos escravos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, aleluia, mas por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus comprou para si todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, aleluia, e nós alcançamos esta liberdade, aleluia. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Quando nós estávamos no mundo, nós achávamos que o nosso comportamento era um comportamento correto. Aleluia. Ainda que nós venhamos a seguir o conselho e os ensinamentos de nossos pais. Aleluia. E andar nesse caminho de ter uma boa índole. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda que nós trilhássemos esse caminho de um ensinamento que recebemos dos nossos pais e procuramos ter uma boa índole e um bom comportamento na sociedade, ainda desta forma nós, como seres humanos, quando não tínhamos ainda aceitado Jesus, estávamos numa condição, aleluia, de desobediência a Deus. Estávamos numa condição de
escravos do mundo, aleluia, e das paixões do mundo, das coisas, aleluia, que no mundo há. A Bíblia diz que se nós amar o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está em nós. Mas quando nós formos confrontados pela palavra de Deus, num culto como este, aleluia, alguém quem sabe foi dentro de um templo, outros talvez fosse num culto evangelístico na rua, outros talvez fosse dentro de algum lugar onde alguém te pregou a palavra de Deus, que não era um templo, dentro de uma loja, ou dentro de qualquer outro estabelecimento, quem sabe, aleluia, quando a palavra de Deus nos confrontou, aleluia, nós passamos a analisar a nossa vida com o que estava e está escrito na palavra de Deus, e o Espírito Santo começou a trabalhar no nosso coração, na nossa mente, e começou a nos convencer, começou a nos fazer entender que não bastava nós seguir os ensinamentos dos nossos pais, não bastava nós procurar ter uma boa índole e um bom comportamento na sociedade, mas o Espírito Santo trabalhou em nós e nos levou a entender que nós iríamos ser amigos de Deus quando nós abandonássemos o mundo com as suas paixões e concupiscência. O Espírito de Deus nos levou a entender que se nós éramos amigos do mundo, nós estávamos na condição de inimigos de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas isto, meus amados, o que foi que lavou a nossa mente, o que foi que confrontou os nossos pensamentos, que outrora nós pensávamos que estava correto, foi a audição da palavra de Deus, foi a audição da palavra de Deus, porque a Bíblia nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia, quem sabe você está aqui nesta noite, está nesta condição, mas através da palavra de Deus, eu quero te convidar a você entender que existe um Deus que se interessa por você, que existe um Deus que quer te revelar a sua vontade, que existe um Deus que quer se manifestar para ti, que existe um Deus que quer lavar a tua alma. Eu lembro-me que quando eu não era cristão, eu fui criado, tive, aleluia, uma boa vida, aleluia, uma boa criação, eu tive, aleluia, bastantes benefícios que, quem sabe, outros jovens como eu na época não tiveram, aleluia, mas eu carregava dentro de mim um vazio, por mais que os meus pais fizessem as minhas vontades, me dessem o que eu queria e o que eu precisasse, aleluia, dentro de mim tinha um vazio, tinha algo que não preenchia, por mais que eu frequentasse bailes, por mais que eu frequentasse festas campeiras na época, que era algo que eu gostava muito. O irmão Renato me conheceu nesse tempo, aleluia, quem sabe alguém mais que está aqui, irmão Celso, também me conheceu, aleluia, por mais que aquilo ali, pastor Gerson, era uma
pecado, você está distante de Deus. Aleluia, mas nesta noite, o poder do Espírito Santo, que é água viva, a ação do poder de Jesus Cristo, que emana deste lugar nesta noite, vai de encontro à tua vida e vai lavar a tua alma. Os teus pecados serão perdoados, a tua dívida será paga e o nome de Deus será glorificado. Aleluia.